Amigos, eu quero apresentar para vocês a nossa roda deste domingo, hoje, com Ricardo Rous, com Diogo da Luz, professora Priscila Silveira e o Wilsinho Pedroso, para a gente começar a comentar a respeito deste fim de investigação. A Polícia Federal dá como desvendado o caso, muitos anos depois. A morte aconteceu no dia 14 de março de 2018 e agora, segundo o ministro Lewandowski, que deu entrevista há pouco, o caso está desvendado, Wilsinho Pedroso. Koba, primeiro um abraço para a audiência que nos acompanha hoje. Hoje é um dia importante e quero ressaltar a importância da Polícia Federal e do Ministério Público Federal e Estadual, trazendo um abraço, parabenizando eles, que muitas vezes a gente acaba criticando a demora das investigações, a demora de trazer resultados de casos que, por exemplo, como esse, que demorou 5 ou 6 anos, que a morte da Marielle foi em 2018, não lembro o mês exato, e eles trouxeram elucidado, é lógico, através de uma delação que é prevista em lei. Os próprios advogados já deveriam saber o que ia acontecer, e a semana passada se retiraram do caso e ele teve que assumir um outro advogado no lugar. Mas vale lembrar, o Ministério Público ainda tem que apresentar denúncia para que o caso vá realmente para a Justiça. Mas muito se fala sobre as milícias, né? Não é novidade para nós que existem braços da polícia, braços políticos junto à milícia. Porque se vocês forem lembrar, o filme Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2... trouxe muito claro essa relação do mundo político, do mundo policial com as milícias. E o que traz, e é uma questão importante também, sem querer politizar, mas é uma questão política no Rio de Janeiro, né? A milícia, com seus braços políticos, acabam muitas vezes indo para cima de adversários que causam algum temor ou causam algum desconforto nas regiões onde os milicianos atuam. Porque muitas vezes os vereadores ou políticos contrários atrapalham os negócios da milícia, que nesse momento, a gente tem falado ao longo da semana também sobre milícia, ocupam muitas vezes o Estado. Eles são responsáveis pela transmissão de rede de internet, gás, transporte público, se colocam, entre aspas, como sendo responsáveis pela segurança daquela comunidade. Então, Nelsinho, eu acho que se encerra uma fase importante para saber quem eram os mandantes, mas o processo ainda vai continuar. Será que esse deputado, essa pessoa do Tribunal de Contas, esse conselheiro do Tribunal de Contas, também não vão fazer delações e trazer novas novidades? Então, tanto é que a operação foi nesse domingo, porque eles estavam sendo monitorados e eles estavam meio agitados, podendo de alguma forma sair do país. Meus amigos, só para contextualizar também a motivação, segundo a coletiva de imprensa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele trouxe um fato que a gente não comentava, pelo menos a gente não via muito no noticiário, que seria o dia de uma votação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em que se discutiria a regularização fundiária de alguns terrenos lá no Rio de Janeiro. E a suspeita, a investigação aponta para a família Brazão, e aí o deputado e o conselheiro do Tribunal de Contas, Chiquinho e Domingos Brazão, como participantes de esquemas com milícias que inclusive envolvem grilagem, ou seja, invasão de terra. E havia interesse deles na votação na Câmara Municipal que aqueles terrenos fossem regularizados. Para quê? Para que fossem utilizados de maneira comercial, para venda, para virar dinheiro no final das contas. A Marielle foi contundente foi muito firme contra essa regularização, porque ela queria que aquele território fosse utilizado para fins sociais, ou seja, a família Brazão queria para fins comerciais, a Marielle queria para fins sociais. Este teria sido o estopim, teria sido o último grande debate que teria levado à motivação do crime. Mas a gente precisa se lembrar que a Marielle já vinha de uma história de combate à milícia no Rio de Janeiro. Antes dela ser vereadora, ela foi assessora do Marcelo Freixo e trabalhou muito de perto da CPI das milícias na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aliás, essa participação muito de perto desta CPI é que a cacifou para ser candidata e ter ganhado uma vaga, uma cadeira na Câmara Municipal do Rio. Ou seja, ela nasceu politicamente
especificamente no combate às milícias. A investigação aponta que a família Brazão tem ligação com as milícias. Ou seja, já havia de um longo período esta rixa, essa divisão de interesses entre a Marielle e a família Brazão, segundo o que informou o ministro Lewandowski na coletiva de imprensa. Professora Priscila Silveira, a gente tem o privilégio de termos uma professora de direito penal aqui com a gente hoje. Este homicídio da Marielle, ele tem essa peculiaridade, né? Que é o viés político do crime. Alguém não está matando para tirar simplesmente a vida de alguém, mas a morte dela também é a morte da militância dela, o que faz com que esse caso tome uma repercussão gigantesca. Professora Priscila. Exato. Primeiro, boa tarde a todos. A nossa audiência. Koba, exatamente até antes de entrar aqui ao vivo, me faziam perguntas a respeito da federalização do caso, né? Haja vista que um dos mandantes é deputado federal, e aí eles estavam também arguindo sobre a possibilidade dessa prisão preventiva decretada, tendo em vista que o artigo 53 da Constituição Federal, em especial o parágrafo 2º, né, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, este artigo ele dispõe sobre a impossibilidade dos deputados federais serem presos, a não ser que seja em prisão em flagrante. E aí, Koba, é importante a gente falar que há aqui uma prerrogativa de foro, não é? Em razão de o deputado há uma conexão, uma jus atrativa, que assim a gente chama no processo penal. Mas conhecido como foro privilegiado. Isso, você vai me ajudando aí como palavreado com o público, né? E aí, motivo pelo qual, né, tem essa jus atrativa, essa atração ao STF, e era necessário explicar duas situações, não é? Dessa federalização e por que subiu ao STF. Primeira delas tem a ver com viés político. Já começa por aí, né? Então, tem a ver com o cargo. E aí, este artigo que eu cito, que eu acho que é de extrema relevância que a gente fale dele para entender, porque ele decretou, né, o ministro Alexandre de Moraes decretou uma prisão preventiva. O que é uma prisão? Eu preciso explicar. Claro, né? por favor. Conte que olha, que eu não sei. A câmera da professora Priscila, qual que é? A 6, é isso? Eu acho que é. Aqui, então perfeito. Então, só para explicar a todos vocês que a prisão preventiva ela é uma prisão cautelar. Então, a gente tem medidas cautelares que são diversas da prisão e medidas cautelares que são relacionadas à prisão. A prisão é uma medida cautelar. E aí entra o problema da preventiva. Por quê? A prisão preventiva ela tem vários requisitos. Entre eles, a contemporaneidade, né, que é a necessidade momentânea e atual desses fatos. Os crimes, de acordo com o artigo do Código de Processo Penal, não são todos os crimes que comportam, mas o homicídio comporta porque tem uma pena máxima aí superior a 4 anos. E o problema de tudo está, que eu acabei, né, ouvindo a reportagem que estava aqui ao vivo conosco, falando Sim. que vai para a Câmara. O problema aqui é que nós temos uma situação na Constituição que diz que os parlamentares não poderiam ser presos diante de uma prisão, somente em caso de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. Como a gente bem percebe, ele não estaria em situação flagrancial, o que ensejaria um questionamento a respeito dessa prisão. Mas o STF já havia decidido anteriormente, em especial em decisões de 2021, entendendo que a preventiva seria uma extensão na interpretação da Constituição, possibilitando então, diante destes requisitos, vez que eles estariam preenchidos, havendo a possibilidade dessa prisão. Então, só para esclarecer, né, essa conexão do STF ter levado, né? É por isso que está todo mundo sendo agora julgado no âmbito do STF, né? São 14 horas e 59 minutos agora. Ricardo Rose, bem-vindo, meu amigo. Isso envolve, naturalmente, também muitos debates políticos, né? Porque a gente está falando de crime misturado com polícia, misturado com Tribunal de Contas, misturado com deputado federal. E isso nos leva, naturalmente, para um debate que a gente faz sempre. Como que a milícia e o crime entraram no estado de vez? Porque a gente está vendo poderosos, neste caso, sendo acusados de serem os mandantes do caso. Boa tarde, Koba. Boa tarde aos colegas aqui. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan que nos acompanha nesse domingo. Olha, Koba, em primeiro lugar, é importante dizer que esse crime é um crime horrendo, um crime absurdo, que já se perdurou por muito tempo e a gente já ouviu em muitos momentos parte da nossa sociedade clamando pela resposta de quem matou Marielle. E hoje, aparentemente, nós encaminhamos para a resposta disso, né? Um deputado federal, um membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, envolvido também
dificultando as investigações. Isso é um ponto muito importante para a gente ver como as coisas no Rio de Janeiro, em especial no Rio, pegar esse recorte que nós estamos tendo agora, estão complicadas. Uma família política que tem ligação com a Zona Oeste do Rio, uma área mais dominada pela milícia, uma vereadora que foi assessora fortemente envolvida na CPI de combate às milícias no Rio de Janeiro, se elegeu vereadora, se tornou vereadora, levantou essa pauta e foi brutalmente assassinada. E pelo que nós estamos vendo, as investigações estão caminhando, graças ao Ministério Público, à Polícia Federal, chegamos aí à resposta dos mandantes desse crime absurdo, que envolve muita política no processo. Como o Koba falou aqui, tinha uma votação próxima na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que poderia legalizar determinadas áreas, ora controladas pela milícia, pelo pessoal que faz grilagem, no qual a família Brazão, dos dois aí que são acusados como mandantes do crime, estavam envolvidos. Ou seja, um crime que tem todos os componentes políticos, um crime que mexeu muito com a política nacional, porque ele transitou por diversas áreas, saiu do Rio de Janeiro, ganhou uma comoção nacional, foi por Congresso, por diversas vezes grupos de esquerda levaram bandeiras para as ruas e questionando sempre essa questão, virou pauta de esquerda, direita, virou de tudo esse crime com a Marielle. E enfim, graças a Deus, parece que encaminhamos para o final dessa resposta. Como a professora falou, não é bem o final, é elucidar quem são os mandantes. A gente ainda vai ter o caminho do rito de julgamento, mas a gente chegar às respostas de quem mandou cometer esse crime absurdo contra uma vereadora do Rio de Janeiro. Você se lembrar, Ricardo, que na ocasião, assim que a Marielle morreu, teve esse crime, repercutiu, a Procuradora-Geral do Ministério Público na época, Raquel Dodge, ela quis já de imediato federalizar o caso. O que significa isso? Tirar do Rio de Janeiro. Não vai ser a polícia do Rio que vai investigar, não vai ser a Justiça do Rio que vai investigar. Nesse caso, a gente tem que levar aqui para cima, ou seja, a Procuradoria-Geral, que é o âmbito máximo do Ministério Público, vai cuidar de perto, e o caso tem que ser julgado, no caso seria no STJ, com uma federalização, né? Por quê? Porque seria um crime com viés político. E ela não conseguiu, isso não foi para frente. Aliás, isso teve muita resistência no próprio Rio de Janeiro, por muitas pessoas, de essa federalização. Porque, em regra, homicídio simples ou homicídio qualificado seria simplesmente da Justiça Estadual. Alguém matou outra pessoa, tem que julgar no âmbito do Estado mesmo. Mas esse caso, na visão da época da Raquel Dodge, tinha esse viés político que justificava a ida para o STJ. Depois, já há alguns anos, o nome do Domingos Brazão, que hoje é tido como mandante, citado não por ser mandante na ocasião, mas por obstruir a justiça. Ele estaria dificultando as investigações no âmbito do Rio de Janeiro, né? O que a gente vê que hoje faz todo o sentido, segundo a representação da Polícia Federal, que pediu a prisão dos três. E agora, enfim, não só o Domingos Brazão é tido como mandante, mas até mesmo o seu irmão, deputado federal. Diogo da Luz. Pois é, Koba, a gente vê aqui, é um crime que, quando um político manda matar um político, fica a impressão de que é um crime político. Mas para mim parece mesmo que é um crime absolutamente dos mais comuns. É o crime motivado por dinheiro. É muito triste a gente ver isso, mas é o que a gente acontece. Um crime seríssimo, mas um crime de motivação comum. Porque, no fundo, o que se sabe até aqui? Que o deputado e seu irmão queriam fazer negócios naquela área. Fazer lucro, resultado. O lucro é muito bom, até aí não tem problema nenhum. Mas eles viam aquela área como visão de fazer negócio, e a Marielle queria fazer uma obra social ali. O que é isso? É como, digamos assim, tentando simplificar bastante, as ocupações que a gente vê muito nos morros do Rio de Janeiro, São Paulo e muitas cidades grandes do Brasil, elas são quase sempre legais. Ela queria dar uma forma de legalidade, arrumar uma legalização para uma ocupação de pessoas que não tivessem dinheiro para comprar seus imóveis. Essa era a vontade dela e do grupo dela. E a vontade do grupo dele era fazer o uso comercial bem convencional, tirando o máximo de proveito daquele terreno. De alguma maneira, isso a gente não sabe ainda, que ele assumiria a posse, a propriedade, alguma coisa assim sobre esse terreno.
Então, para mim, fica muito claro que esse crime é comum. O que me deixa muito intrigado ainda é que esse chefe da polícia, o Rivaldo Barbosa, tinha sido indicado na véspera para o cargo de chefe da polícia, um dia antes. E a gente se pergunta, é muita coincidência, né? Será que não tem alguma pessoa ainda atrás? Eu não digo especificamente do crime, mas envolvida com corrupção na polícia e que acabou alugando o cargo para o Rivaldo, que no primeiro dia, como bem disse o Coba, já saiu dizendo à irmã e à família da Marielle que ia levar esse assunto muitíssimo a sério, e o que ele fez foi sentar em cima do caso, segurar o máximo possível e deixar que todos nós achássemos que tinha uma conotação política, que tinha muita gente graúda envolvida e muita confusão, e no fundo era uma briga por terreno, por dinheiro. Mas, ô Diogão, eu acho que é político. Eu acho que é político. Porque, cabe uma discussão aqui. Tem um detalhe ali, uma votação específica que vai esbarrar nos interesses financeiros, comerciais da milícia. Mas, poxa, ela trabalhou na CPI das milícias. E, assim, ela era militante, conhecidamente militante de direitos humanos também. Então, ela era vinculada à causa social. A cadeira dela foi dada a ela por ela levantar a bandeira do movimento militante de direitos humanos, de militância social. Você pode concordar ou não com o que ela pensa, com o que ela projeta, com o que ela vota, mas, assim, não dá para negar que ela era uma representante de direitos humanos, de direitos sociais, de movimentos sociais, inclusive. E se alguém mata alguém por agir dessa forma, no meu ponto de vista, humildemente, acho que seria um crime de viés político. Acho que de um lado dá para dizer isso, mas a gente pode dizer também que o que ela estava fazendo com os movimentos dela era atrapalhar um esquema financeiro das milícias. Ela estava realmente tirando uma fonte de receita das milícias organizadas no Rio de Janeiro. Por isso que eu digo que a motivação maior é a motivação do crime comum. Mas, logicamente, a gente encontra uma ligação política, e acho que cabe muito bem esse debate aqui, porque a gente vê que, no final, o crime se mistura na política. Sabe muitas vezes. Um detalhe aí, que claro, ela está atrapalhando um movimento criminoso, mas não é um movimento criminoso que rouba banco, não é um movimento criminoso que faz tráfico de drogas, é um movimento criminoso que substitui o Estado. Exato. No caso da milícia, entendeu? Você sabe, Coba, é que a gente fica falando a Marielle, que hoje nós vivemos num mundo com muita transparência por conta das redes sociais, mas no Rio de Janeiro, desde 1998, sabe quantas pessoas foram mortas por motivos políticos ou financeiros? Sabe quantos? 94 pessoas, dentre elas 4 mulheres. E a gente fala muito hoje da milícia substituindo o Estado, mas também antigamente em 98, na década de 2000, existia o jogo do bicho. A milícia acabou... Mas existe ainda, viu? Tem ainda, viu, sim. Mas não existe, mas com violência, e perdeu força política. Ainda tem, mas a milícia substituiu. Porque você imaginar, semana passada a gente estava discutindo no Linha de Frente aqui uma questão, que a milícia e o narcotráfico começaram a ocupar o mesmo espaço e cobrar, os dois cobrando do comércio, dos moradores, uma taxa. E as pessoas estão reclamando. Pô, vem aqui o miliciano e vem aqui o narcotráfico cobrando alguma taxa para me dar proteção, para me dar gás, para me dar internet. Então... Ela sente até saudade do fiscal essa hora, né? É verdade. Mas o que eu quero trazer é que a gente está falando do Rio de Janeiro, isso deve ocorrer em outros estados. Quantas vezes a gente vê no Rio de Janeiro alguém que teve o carro alvejado e não foi morto, mas teve o carro alvejado? A gente está falando de situações que aconteceu o fato real da morte. Mas quantos também, vira e mexe a gente vê na TV, o secretário do município, não sei das quantas, teve o carro alvejado. E outra, e não é só vereador, é vereador... Teve uma vice-prefeita no ano, acho que de 99, 2000, que também foi morta no município de Magé. Ou seja, essa questão de briga política por espaço, por questões financeiras, já vem de décadas, e no Rio de Janeiro o cálculo é de 94 mortes. Sim, aqui no Guarujá recentemente teve um jovem que é pré-candidato a prefeito agora dessa eleição, um jovem que foi morto. E se acredita muito fortemente a polícia local que foi por questões também políticas locais. O que eu
eu acho interessante no que o Diogo falou aqui, Nelson, é a indicação um dia antes do chefe da Polícia Civil. Ou seja, o Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma situação, eu não sei se ainda tem espaço para a gente chamar de Estado normal e não chamar de narco-Estado ou Estado miliciano, uma mistura dos dois, como você falou, os dois já estão disputando espaço ali, mas na minha cabeça é uma coincidência muito grande para ser só uma coincidência a indicação do chefe da Polícia Civil ser a pessoa que vai obstruir algo que aconteceria um dia depois que ele assumiu o cargo, entende? Esquema, né? Todo um esquema muito bem montado. Acho que o Nelson tocou muito bem. Será que não vem delação agora por esses dois que foram presos da família Brazão aí, indicando outras pessoas ali no circuito? Eu não lembro qual que é o estado, mas teve um caso aí que o cara era jornalista de uma rede, fazia aqueles programas como? Trava-língua. Isso. E que ele virou deputado e ele cometia os crimes Amazonas. e colocava na própria TV. Virou série, isso é tão bizarro que virou série de TV do Amazonas lá, o apresentador. É que nós estamos tratando hoje, Marielle, mas esse tipo de crime ou esse tipo de situação tem em todo o país, mas é importante terem elucidado essa questão da Marielle. Meus amigos, são 15 horas e 11 minutos agora, a gente está com um convidado especial, o professor Flávio Leão Bastos, já está conosco aqui no Tá na Roda, que é especialista em direitos humanos, professor do Mackenzie. Meu amigo, professor Flávio, obrigado por aceitar o nosso convite e conversar com a gente sobre esse importante caso Marielle Franco. Prazer revê-lo, Nelson, e aí um abraço meu às convidadas e convidados aí contigo no estúdio. Muito obrigado pelo convite, fico honrado. Professor Flávio, fala pra gente a sua avaliação a respeito deste crime. Esse crime tem viés político? Tem a ver com a militância da Marielle Franco? Isso agrava, de alguma maneira, o crime, na sua visão como professor de direitos humanos? Nelson, essa pergunta é muito importante, inclusive me parece que sim, o aspecto político é presente nesse crime, muito embora eu concorde, estava agora escutando vocês aí no estúdio, e um dos convidados mencionou o fato do crime ter sido praticado por dinheiro, né? E de fato é. Só que o que atrapalhava a atividade financeira desses suspeitos, eu vou tomar todo cuidado aqui com o devido processo, estão presos, os mandantes provavelmente, mas ainda não estão definitivamente condenados. Mas o que atrapalhava, em tese, né, Nós estamos com um problema técnico aqui na conexão com o professor Flávio Leão Bastos, ele que é professor de Direito Internacional, Direito Constitucional e de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Assim que restabelecermos o contato, voltamos com ele. Restabeleceu. Acho que voltamos agora contigo, Flávio. Pode falar. Voltamos. Então, eu dizia o seguinte, há um aspecto político presente no caso, na medida em que a atividade política de Marielle Franco atrapalhava os negócios e, portanto, as finanças, vamos assim dizer, desses suspeitos, não é? Então, me parece que há a presença desse fator político, né? Inclusive, também já foi mencionado aí o trabalho que ela fazia e que incomodava as milícias, enfim, o crime organizado, viu, Nelson? Gente, eu vou abrir para perguntas aqui, mas antes eu quero dar boas-vindas ao Mano Ferreira, que chegou aqui para se juntar à nossa roda neste domingo. Mano, bem-vindo, já inaugura aí a rodada de perguntas do professor Flávio. Pois é, eu queria primeiro boa tarde, professor Flávio. Uma das coisas que ficou muito em evidência agora é que a Raquel Dodge já tinha pedido a federalização do caso em 2019 e colocado também a possível participação com relevância da família Brazão. Na sua avaliação, a politização do caso lá em 2019, que gerou muita pressão por parte de setores pela não federalização do caso lá atrás, atrapalhou o andamento das investigações e atrasou a elucidação desse caso? É possível fazer uma afirmação como essa? Olha, é uma ótima pergunta. Me parece que sim, é possível fazermos, embora não tenhamos em mãos, né, os autos da investigação, mas me parece que sim. Por quê? Já havia uma suspeita sobre essas pessoas que foram presas, Domingos Brazão, que é do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Chiquinho Brazão, e quando você encontra uma dificuldade do ponto de vista burocrático, político, para federalizar casos
que envolvem violação de direitos humanos e que envolvem crimes políticos, porque se temos a tragédia humana no primeiro momento, a verdade é que é um atentado contra o próprio regime democrático, né, nós passamos a suspeitar efetivamente de dificuldades implantadas para que se demore ou se retarde a solução do caso. Pela Constituição brasileira, tanto no caso do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, pelo artigo 105 da Constituição brasileira, quanto pelo deputado federal, artigo 102, o caso já envolve aí um foro que a gente chama equivocadamente de foro privilegiado, mas um foro por prerrogativa de funções, né? E temos um caso claro de violação de direitos humanos, porque ele não se limita à tragédia individual, não é? Do assassinato brutal de uma jovem política negra e do seu motorista. Vai além, é um crime que vai além desses aspectos. Como eu disse, um atentado ao próprio regime democrático. Então a sua pergunta é perfeita e a sua percepção também, ao meu ver. O Mano Ferreira, ele quase não erra, viu, Flávio Leão? A gente vai abrir para mais perguntas aqui, agora é do Diogo da Luz. Professor, um prazer poder falar com o senhor, pena que num momento tão triste, mas que... Triste talvez não, porque estamos resolvendo um problema muito triste, né? Mas eu ainda continuo com a impressão de que é um crime comum. Estou querendo ouvir mais argumentos para ser convencido que seja um crime político também. Mas principalmente queria ouvir do senhor, caso seja considerado um crime político, pode mudar a pena? Pode ser associado eventualmente a terrorismo com algum agravante? Ou a pena seria a mesma, sendo de motivação financeira ou de motivação política? Pois bem, de fato nós temos essa fronteira tênue entre o crime comum e o crime político nesse caso, mas ainda me parece que é um crime político, porque de fato era a atividade de Marielle Franco como vereadora que trazia problemas para o crime organizado e, neste caso, atrapalhando o fluxo financeiro, vamos assim dizer, dos suspeitos. Então, eu ainda entendo que a atividade política é um fator que deve ser considerado para a classificação como um crime político, né? Outro ponto colocado agora sobre terrorismo, eu não chego a tanto, porque, primeiro, o terrorismo é um conceito ainda muito debatido e não bem definido, tanto no direito internacional quanto no direito brasileiro. Mas eu não colocaria como terrorismo, que tem como elemento intencional gerar o pânico e o medo, o temor na população civil atingida. Não me parece que seja o caso aqui, o que não retira a gravidade do crime cometido. Então, eu não entraria com essa questão do terrorismo, né? Terrorismo, o único caso recente que me parece pode aqui nos levar ao crime de terrorismo no Brasil, foi daquele rapaz que lá em Brasília colocou uma bomba próximo a um caminhão-tanque, se não me falha a memória, vocês até me corrijam se eu estiver aqui comendo uma bola, mas esse sim, porque explodiria e teria vítimas indefinidas, né? Entre a população, até próximo ao aeroporto, se eu não me engano. Mas neste caso, o terrorismo eu não diria, viu? Mas a pena seria maior ou menor se for político ou se for um crime comum, ou a pena seria a mesma? Não, eu não tenho aqui, eu não sou um penalista, mas o fator político sim agrava, é uma agravante que pode ser considerada na investigação e na tipificação que os ministros deverão fazer. Por quê? Nós estamos falando não só da pena prevista pelo Código Penal para um assassinato, mas também nas circunstâncias agravantes. Então, a dificuldade em a vítima poder se defender, as vítimas, né, poderem se defender, a tocaia montada, que leva a toda a premeditação, além, claro, da posição ocupada pelos suspeitos, que vejam, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, deputado federal e delegado que também, em tese, ainda vamos tomar esse cuidado aqui, para garantir a presunção de não culpabilidade, mas em tese que teria prejudicado e obstaculizado o curso da investigação. Ainda pratica crimes funcionais. Então nós temos uma série de fatores aqui que deverão, se forem condenados, levados a julgamento, né, agravar a pena.
Tá aí. Professor Flávio, enquanto você falava aí das questões penais, a nossa professora de Direito Penal aqui do lado estava dando nota 10 para você, a professora Priscila Silveira, que vai comentar e também vai te fazer uma pergunta também. Exatamente como bem ponderou o professor Flávio, né, que a gente tem a satisfação de ouvi-lo. Já tem uma pergunta para o senhor, mas apenas ratificando o que foi dito aqui, o nosso Código Penal, quando o magistrado vai exarar éditos condenatórios, né, dar uma sentença condenatória, ele tem um sistema, que é um sistema trifásico. Que sistema que é esse? Pena base, atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição. Dentro, em especial, da pena base, nós temos 8 elementos. Culpabilidade, conduta social, os antecedentes, que, como bem ponderou o professor Flávio, eles são realmente levados para elevar a pena acima do mínimo legal, que poderia ser levado, né, diante aí dessas pretensas autorias que se traz nessa manhã, na verdade, né, de domingo. Mas, professor Flávio, eu tenho uma pergunta para o senhor. Há pouco, o Wilsinho, né, e também o Mano disse que isso o fato de não ter federalizado pode ter tido um atraso na busca dessas autorias que foram, de fato, né, sinalizadas através da delação do Rony Lessa. Isso, do Rony Lessa. Como que o senhor vê essa delação, né, feita com o encontro dessas autorias? É a minha pergunta para o senhor, em relação à delação com o encontro, né, desses pretensos autores. Olha, eu primeiro quero manifestar minha felicidade de ter sido aprovado pela nossa professora de penal. Muito obrigado, então, pelo complemento, né? Em segundo lugar, sobre a delação, eu vejo com muito cuidado a questão da delação, mas também entendo que é um instrumento que, se usado da forma adequada, proporcional, os cuidados que o devido processo legal demanda, eu vejo um instrumento importante para Tá, a gente está com um pequeno problema técnico, talvez a gente restabeleça aí para a gente já voltar com a resposta do professor Flávio Leão Bastos a respeito da delação premiada que levou a essa conclusão da Polícia Federal pela autoria intelectual do crime, que seria do Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do seu irmão Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. O professor já está com a gente novamente? Agora sim, pode... Já estou. Pode concluir, complementando. Eu vejo a delação como um instrumento muito importante para o combate ao crime organizado. Me parece que essa delação foi feita dentro desses parâmetros, porque tivemos casos questionáveis nos últimos anos no Brasil. E acho que é um instrumento, graças a essa delação, nós chegamos a esses nomes, ainda que houvesse suspeitas, porque a delação não é prova para nada, ela não é prova para incriminar, e aqui eu faço referência de novo à professora depois para confirmar. Mas a delação não é prova para condenar ninguém, ela é um caminho que vai levar a investigação a um curso adequado para que se chegue à condenação, se for o caso. Então, me parece que foi muito importante, não é? Ainda que estejam agora discutindo se ela será ou não anulada, né? Chegou-se, confirmou-se a suspeita que já havia sobre esses nomes, né? Que ocupam posições tão importantes. Eu também acho importante lembrar que a federalização ela se mostra relevante porque, como já foi dito aqui agora há pouco, eu os escutava com atenção, infelizmente o Estado do Rio de Janeiro, ele está, outros também, não só o Rio de Janeiro, ele está sob o risco de influência do crime organizado em instâncias públicas, em instâncias oficiais. E isso significa um fato muito perigoso para a nossa democracia. Então, me parece que a federalização, nesse caso, foi essencial para que chegamos a esse ponto, né? Que parece ser um avanço. Vamos aguardar. Tomemos todo o cuidado. E, professor Flávio, nós temos mais uma pergunta aqui agora do Ricardo Rose. Boa tarde, professor. Prazer falar com o senhor. Professor, eu gostaria de saber, na sua opinião, se o senhor acha que esse quebra-cabeça com as prisões que nós tivemos hoje, do deputado federal, do membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e com o ex-chefe da Polícia Civil, se fecha esse quebra-cabeça, se na sua opinião, óbvio, é apenas uma opinião, nós estamos conjecturando aqui, mas nós falamos um pouco antes que um dia antes da morte de Marielle assumiu o cargo o ex-chefe da Polícia Civil, que num futuro pós-morte da Marielle dificultou as investigações. Então, eu vejo aqui uma certa possibilidade
hipoteticamente falando, de conexões, né? Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu acho que tudo leva a crer que temos aí um avanço importante, não só no caso em si, mas na nossa própria história recente. Porque é difícil vermos casos tão complexos que envolvem o poder chegar a este termo. Cabe aqui, inclusive, um elogio, o meu elogio pessoal à Polícia Federal, bem como ao regime democrático que ganha sopro, ganha vida. A gente ganha mais confiança nas instituições. Note que com essa etapa que nós atingimos hoje, nós aparentemente temos identificados o executor, o mandante e quem não deixou investigar. Portanto, me parece que sim, voltando à sua questão, o ciclo parece, pelo menos, começar a se fechar. Esperemos que sim. Professor Flávio, nós temos mais uma pergunta agora, é do Wilsinho Pedroso. Professor, eu acho que o senhor já falou um pouco, mas eu queria reforçar em cima da sua experiência. Se nós não tivéssemos um caso, se esse caso não tivesse a mídia que teve, não tivesse as proporções que tiveram junto à opinião pública, os movimentos sociais, o senhor acredita que esse desfecho de hoje seria possível? Olha, eu aqui vou colocar uma posição que eu não vou chamar de pessimista, mas de realista. E eu trabalho com direitos humanos e direito constitucional e costumo dizer o seguinte, aliás, lembrando a Eleanor Roosevelt, que dizia, os direitos humanos começam na sua rua, não lá na ONU em Nova York, né? Infelizmente, grande parte dos assassinatos do dia a dia nesse Brasil não são elucidados. Basta vocês pegarem aí, se fizermos uma pesquisa rápida, o índice de solução de casos. Não porque não tenhamos bons profissionais, mas porque a estrutura da polícia judiciária é precária hoje em dia. Eu conheço policiais que se desdobram no dia a dia, né? Então nós sabemos que as cenas do crime são manipuladas, armas são colocadas na mão das vítimas muitas vezes, as vítimas não têm papel no processo penal brasileiro, ao contrário do direito penal internacional, com o qual eu lido mais. Então, me parece que se não houvesse essa pressão da sociedade e o comprometimento desses agentes federais, a federalização, o estudo dos juristas, dos professores, não teríamos chegado a esse termo. Tá aí, conversamos aqui com o professor Flávio Leão Bastos, ele que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é especialista em direitos humanos, direito internacional, pós-doutor em direito, uma pessoa que eu particularmente admiro muito. É um prazer te receber aqui, viu, professor? Uma honra. O prazer é todo meu, Nelson, e um grande abraço a todos aí do estúdio. Uma honra trocar essa ideia com vocês. Muito obrigado. Volte mais vezes. Um abraço.